A história da Torre de Babel. Ah, essa é uma daquelas que todo mundo já ouviu falar, ou pelo menos acha que sabe como é. Uma torre imensa, um monte de línguas novas surgindo do nada e a humanidade espalhada pelo mundo. Mas e se por trás dessa história houver muito mais do que só uma explicação para a origem dos idiomas? Bom, é nisso que a gente vai mergulhar agora. A versão que a gente mais conhece é bem direta, né? A humanidade toda unida, falando uma língua só, decide construir uma torre que chega até o céu. Aí Deus, vendo aquilo como pura arrogância, vai lá, confunde as línguas e espalha todo mundo. Parece simples, né? Pois é, talvez não seja tão simples assim. E se essa narrativa super antiga for, na verdade, uma baita crítica política, cheia de ironia, com uma mensagem bem profunda sobre poder, sobre tirania e até sobre a importância da diversidade? É aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. Ok, primeiro, vamos só repassar rapidinho a versão clássica, aquela que muita gente aprendeu. A humanidade está toda junta, com um objetivo super ambicioso, mas acaba sendo punida pela sua própria presunção. Então, esses são os elementos que todo mundo lembra. União, uma língua só, a torre, o castigo divino, o surgimento de várias línguas e a dispersão dos povos. Cada um desses pontos parece bem claro, mas o texto original, ele tá cheio de pistas que nos levam para um lugar bem específico e para um significado muito mais profundo. É aqui que a nossa investigação começa para valer. O autor do texto bíblico não estava escrevendo uma fábula solta no ar, não. Ele colocou ali detalhes geográficos e técnicos super precisos que apontam direto para o coração de um império da antiguidade. O texto diz que tudo aconteceu numa planície na terra de Sinar. E olha, para historiadores, Sinar é a Baixa Mesopotâmia, a região da antiga Suméria e da Babilônia, onde hoje fica o sul do Iraque. Ou seja, não é um lugar qualquer, é um endereço bem específico. E a primeira grande pista técnica está aqui, nos materiais de construção. Na Palestina, de onde o autor provavelmente veio, se construía com pedra. Mas o que o texto descreve é a técnica da Mesopotâmia, onde pedra era artigo de luxo. Lá, eles usavam tijolos de barro cozido e, para juntar tudo, usavam betume, que é tipo um piche. E tá aí, o texto descreve isso na lata. E isso não é um detalhezinho bobo, não. Isso mostra que o autor conhecia muito bem as técnicas de construção da Babilônia, que era famosa por suas construções gigantescas. É como se ele estivesse piscando e dizendo: "Ei, eu tô falando da Babilônia, tá?" Certo. Então já sabemos onde a história se passa e como eles construíram o negócio. Mas e a torre? O que era exatamente essa estrutura que queria alcançar os céus? Aquela imagem de um arranha-céu gigante não bate muito com a arqueologia da região, não. A resposta, na verdade, está numa estrutura muito particular lá da Mesopotâmia. A tal torre era quase com certeza um zigurate. Pensa no famoso Etemenanque da Babilônia, por exemplo. A função de um zigurate não era para as pessoas subirem até Deus. Era o contrário. Era para Deus descer até as pessoas. Era para ser um ponto de conexão sagrado. A ambição da galera na história é bem clara. Façamos para nós um nome, é o que eles dizem. Eles buscavam fama e queriam acessar o divino por conta própria, usando a sua tecnologia e seu poder. Queriam forçar um encontro com Deus nos termos deles. E aqui vem a ironia teológica genial do texto. Enquanto os humanos achavam que estavam construindo algo que chegava lá do céu, o texto diz que Deus teve que descer só para conseguir enxergar a cidade e a torre. O que era gigantesco para a humanidade era minúsculo para o divino. É uma crítica muito poderosa à arrogância humana. Agora vamos para o pulo do gato. O nome Babel não está ali por acaso. Ele tem um trocadilho que é a chave para a gente destravar todo o propósito político e teológico da história. Se liga nisso. Para os babilônios, o nome da cidade deles, Babilu, significava, com todo orgulho, portão de Deus. Mas o autor bíblico pega esse nome e o conecta com uma palavra em hebraico que soa parecido, Balau, que significa confundir, ou seja, o que a Babilônia chamava de portão de Deus, Israel, de forma sarcástica, chamava de lugar da confusão. E isso, gente, transforma a história numa crítica anti-imperial muito forte. Impérios como o da Babilônia forçavam uma língua única, uma cultura única, para controlar os povos que eles dominavam. A história de Babel sugere que essa unidade forçada não é o ideal divino. Na verdade, a diversidade de línguas e culturas seria uma defesa contra um poder humano totalitário. Dentro da estrutura do livro de Gênesis, essa história funciona como uma transição fundamental. Ela meio que fecha a saga da humanidade como um todo e prepara o terreno para uma abordagem completamente nova.
O chamado de uma única família para abençoar o mundo inteiro. E essa imagem ilustra o contraste de forma brilhante. De um lado, o projeto Babel, que representa o esforço humano que acaba em fracasso. Do outro, o chamado de Abraão, que vem logo em seguida no texto, e que representa a iniciativa divina, que abre um novo futuro. A falha em Babel torna o chamado de Abraão necessário. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para refletir. Será que a dispersão e a confusão das línguas foram só um castigo pela arrogância? Ou será que também foram um jeito de preservar a diversidade e preparar o mundo para uma nova forma de se relacionar com Deus? Uma forma que não depende de torres de tijolo, mas sim da fé. A história, no fim das contas, não é só sobre um final, mas sobre o começo de algo totalmente novo.